Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou Lisandra Souza, teleconsultora do eSUS. Hoje a nossa conversa é sobre as principais mudanças da versão 2.1. Então, eu solicito aos municípios que, se não tiverem tempo, né, se não conseguirem, a gente não conseguir sanar todas as dúvidas hoje, por favor, que enviem por teleconsultoria, que eu estarei respondendo posteriormente. A ideia hoje é colocar as principais mudanças, o que tem de novidades, né? E capacitações em relação, né, à utilização do método SOAP, da utilização das FIDS, elas ficam então para um outro momento, né, para um momento de fóruns ou de teleconsultorias. Então, a pessoa que está realizando a instalação ou a atualização, né, a primeira coisa que ela vai se deparar é com esse termo de uso e condições gerais. Então, é bem importante que todos os profissionais, além dessa pessoa que está realizando a atualização, leiam com atenção, né, todos os termos e por fim, né, concordem para poder utilizar o sistema. Após o termo de uso, a gente tem uma redefinição de senha. Tá? Nessa nova versão, a gente tem, então, uma solicitação de uma senha alfanumérica, né, que é importante em função dos critérios do CEBIS, né, para a questão de certificação digital, enfim. Então, o eSUS ele vem caminhando, né, nesse sentido, né, para ficar cada vez mais próximo aos requisitos, então, que o CEBIS solicita. Um menu de acesso. Então, toda vez que os municípios nos ligam, né, pedindo para algum auxílio, a gente sempre pergunta que versão você está utilizando, né? Dessa vez, no eSUS, ele nos traz um menu de acesso um pouquinho diferente e essa versão a gente encontra em outro lugar. Então, clicando lá no nome do profissional, né, a gente tem aquele menu de acesso. Então, a primeira opção é trocar de lotação. Então, se o profissional tem mais de uma lotação dentro do sistema eSUS, é nesse momento, nesse menu, que ele vai conseguir trocar de lotação. Depois, embaixo, a gente tem a opção de alterar senha. Os termos de uso, então, eu li lá no momento, né, que foi feita a atualização e eu não me lembro o que está escrito lá. Posso vir aqui no menu de acesso e consultar os termos de uso. Depois eu tenho sobre, que é muito importante, né? Então, sempre que a gente solicita para vocês, é nesse menu de acesso que vocês vão encontrar essa informação. Qual é a versão que vocês estão utilizando, qual é a compilação, a tabela SIGTAP, tudo certinho, a versão, né? O PostGrid vai estar tudo ali no sobre. E o sair, né? Para sair do sistema. Essa tela que vocês estão visualizando é a tela de um administrador da instalação, a pessoa que realiza a instalação ou que atualiza o sistema, tá? Como que a gente identifica isso? O administrador da instalação, ele tem só ferramentas administrativas, né? Ele não consegue realizar atendimentos. Então, é por isso que está aparecendo só o botãozinho de administração e o botãozinho de relatórios. Clicando no botãozinho de administração, a gente tem essa telinha, né, cheia de botõezinhos. Clicando em configurações, a gente tem, né, algumas ferramentas ali dentro, tá? A primeira delas é a questão de horários, né, que já tinha nas versões anteriores. Então, é nesse momento que a gente coloca e configura o horário de funcionamento da unidade de saúde e também a gente define, né, o tempo de consulta das agendas. Então, nesse momento ali, como vocês podem ver, a gente colocou 20, né? 20 minutos é a configuração que já vem do Ministério, mas eu posso alterar, né, conforme a necessidade e a realidade local. Esse tempo de consulta que vem configurado ali e que a gente pode alterar, ele vai acontecer para toda a unidade de saúde ou para toda a minha instalação, né? Eu posso alterar também, é uma outra opção, de acordo com o CBO, todos os profissionais médicos de estratégia de saúde da família. Então, é possível também, né, realizar esse tipo de configuração por CBO, né, em um outro local. Depois, ainda nesse menuzinho, nós temos a opção segurança, que é um item novo, né? E aí ele nos traz algumas questões bem importantes, né, em relação à segurança. A primeira delas é o período para definição de senha. O que isso quer dizer? Que o sistema ele já vem configurado, né, para que de 6 em 6 meses todos os profissionais precisem redefinir as suas senhas. Esse período de 6 meses ele pode ser alterado pelo administrador da instalação. Dentro das opções, né, de períodos, a gente tem de 1 a 6 meses. Então, o administrador vai definir isso, certo?
Por que isso? Por uma questão de segurança. Então, né, de tempo em tempo, os profissionais vão redefinir as suas senhas, né, para que não haja nenhum problema, enfim, em questão de segurança. Outra questão bem importante é o período máximo de inatividade, né? Então, ali a gente está vendo, está selecionado 4 horas e a gente tem horários, né, inferiores que também pode ser definido. Como funciona isso? O profissional está trabalhando na unidade de saúde, né, precisou sair da sala, se ausentou por um período. Então, se foi determinado que de 4 em 4 horas o sistema vai deslogar ele, vai ficar inativo, então, se ele voltar daqui a 4 horas e meia, o login dele vai ter caído. Então, tudo que ele escreveu fica ali salvo, né, dentro do sistema, porém o login dele ele vai ter que entrar de novo com o CPF e com a senha. Tá? Então, isso também é definido pelo administrador da instalação. Outra questão que também veio como novidade é o teste de conexão. Então, para a gente verificar se a minha instalação está ou não está com conectividade na internet. Então, a gente tem ali na telinha mostrando que essa conexão ela está online, né? Se, por exemplo, estiver offline, porque a internet do meu município está instável, né? Ou porque teve um temporal, enfim, eu posso vir aqui verificar como está a conexão e posso testar, então, se ela estiver offline, posso testar e tentar colocá-la online novamente. Uma das grandes novidades que a versão 2.1 nos traz é a integração do eSUS com o CADSUS, né? Então, essa é uma grande novidade que essa versão nos traz nesse momento, né? Então, todas as instalações de PEC, elas já estão automaticamente organizadas e habilitadas com a conexão de CADSUS. Isso pode ser desabilitado? Pode. Aqui nessa telinha que vocês estão visualizando, a gente tem mostrando então que essa instalação está habilitada, né? E eu posso desabilitar durante um período. E aí eu tenho algumas opções ali de horas, né? E aí eu posso desabilitar. Essa funcionalidade de desabilitar a conexão com o CADSUS, ela é recomendada apenas para quando tiver instabilidade de conexão, né? Fora esses casos, fica sempre habilitado e aí os profissionais podem, né, utilizar e manusear. Depois a gente vai ver mais um pouquinho sobre isso. E o compartilhamento de prontuários. Essa também é uma questão bem importante que foi muito solicitada pelos municípios. Como funciona isso? Se eu tenho um município com, por exemplo, 7 unidades de saúde e eu tenho apenas uma instalação, né, uma instalação de PEC. E todas as unidades, elas compartilham essa mesma instalação. Então, nas versões anteriores, a gente não conseguia visualizar o prontuário de um paciente que consultava na unidade A e depois ele estava na unidade B, né? Depois ele ia consultar na unidade C. A gente não conseguia visualizar o prontuário e os atendimentos realizados, né, em diferentes unidades nesse mesmo município, embora com a mesma instalação. Então, nessa versão 2.1, a gente pode habilitar, né, o compartilhamento de prontuários. Então, se meu município, né, possui mais de uma unidade de saúde, ele tem uma instalação apenas, eu posso habilitar esse compartilhamento e todas as unidades conseguem visualizar o prontuário do paciente. Tá? Então, respeitando, claro, a individualidade de cada um dos CBOs e o que cada CBO permite dentro do sistema. Depois, mais adiante, a gente vai ver que esse compartilhamento também ele pode ser desabilitado conforme as necessidades locais, né? E aí a gente conversa mais um pouquinho sobre isso. Então, nesse momento, o compartilhamento ele vai acontecer de forma geral, né? De todos os prontuários e de todas as unidades. Ainda no menu, no perfil, né, do administrador da instalação, a gente tem lá no controle de recebimento de fichas uma novidade. Então, os municípios que possuem lá alguma instalação de CDS, né, que digitam e depois levam para importar dentro do PEC, ou os municípios que possuem um sistema próprio, né, e importam as informações para dentro do PEC, né, eles utilizam bastante esse botãozinho que é o controle de recebimento de fichas. Dentro do controle de recebimento de fichas, a gente tem duas opções,
que é o recebimento por lote e o recebimento por semestre. Então já facilita bastante na organização, né? E além da organização também na questão de verificar se os dados estão sendo enviados, se não estão sendo, né? Se foram recebidos, então fica bem fácil, né, o manuseio dessas informações. No perfil de coordenação, então, a gente tem também uma mudança. Entrando em configurações, a gente tem como habilitar aos municípios que utilizam o sistema Horus da farmácia, a gente também tem a integração nessa versão. Então, o coordenador da unidade, ele pode entrar lá em configurações, né, o sistema Horus, como mostra na tela ali para vocês, e habilitar, então, essa integração. Esse botãozinho, ele só funciona quando o município possui o sistema Horus, caso contrário, não vai funcionar. Para quem não conhece o sistema Horus, ele é o de gerenciamento lá de controle da farmácia. Tá? Então, como que funciona essa integração? Né? Uma vez o município utilizando o sistema Horus, o coordenador habilitando essa integração. Os profissionais, quando estão lá nos seus atendimentos, estão, né, prescrevendo receitas, eles conseguem visualizar se esse medicamento está disponível na farmácia. Tá? Então fica uma maneira bem interessante a gente trabalhar, né? E fica todo o sistema integrado também. No botão cidadão, a gente tem algumas mudanças. Primeiramente, para buscar o cidadão. Então, agora o sistema me apresenta 3 opções, que é através do CNS, através do CPF e através lá do PIS/PASEP. Por que isso? Porque a gente tem visto muito na prática, e o Ministério também, né, verificou bastante isso, que se a gente procurar pelo nome, pode acontecer do nome ter sido escrito errado, né? Ter sido trocado um I por um Y e assim por diante. Então, o que acontecia é que a gente procurava o cidadão e não encontrava ele no sistema, muitas vezes realizava um novo cadastro, duplicava cadastro e assim por diante. Então, para ficar uma forma, né, mais universal e que não ocorra erros, então se colocou, né, essa busca através de números, e aí a gente tem essas 3 opções. Claro que a gente também não exclui a opção de procurar pelo nome. Então, para realizar a busca pelo nome do cidadão, pelo nome da mãe, pela data de nascimento ou município de nascimento, a gente pode clicar em busca avançada. Então, a gente consegue buscar esse cidadão sem ter esses números também, certo? Então, digamos que eu tenha procurado lá em busca avançada pelo nome Natália. O que o sistema vai fazer? Ele vai procurar na base local, na minha instalação, o que eu tenho de Natálias lá no sistema. E aí ele vai me apresentar. Então, como vocês podem ver, eu tenho 2 Natálias no sistema, certo? Se eu procurei uma Natália que não é nenhuma dessas 2, e eu sei, ela se apresentou na minha unidade de saúde com o cartão SUS na mão, eu sei que ela já tem cadastro no CadSUS. O que eu posso fazer? Procurar, então, ela na base nacional, procurar ela direto lá no CadSUS. De que forma isso pode acontecer? Lá embaixo, em vermelhinho, tem um quadrado que diz assim: deseja ampliar a pesquisa com resultados na base nacional? Sim, desejo pesquisar. Então, clicando no botãozinho verde, ele vai procurar lá na base nacional essa Natália que eu estou procurando. Encontrada a Natália, é só clicar nela, né, e adicionar ela no meu sistema local, na minha instalação local. Certo? Mas, digamos, então, depois a gente vai conversar sobre a questão de cadastros duplicados. Só vou explicar para vocês o que é cada um daqueles botõezinhos que a gente tem nos cadastros. Então, lá no cadastro de cima da Natália, eu tenho lá o nome dela completo, a data de nascimento, sexo, CNS e nome da mãe, certo? Embaixo eu tenho agendamentos, está azulzinho. Por que esse botão está azulzinho? Porque eu tenho informações lá. Então, quer dizer que a Natália, ela já teve consultas agendadas na unidade de saúde, ou vai ter consultas agendadas, já está agendado futuramente, né, uma consulta para ela. Ou, por exemplo, a Natália teve uma consulta agendada e ela faltou na consulta. Isso fica registrado. Então, é nesse botãozinho que eu consigo visualizar. Então, a Natália tem registros na minha unidade de saúde, correto? No segundo botãozinho é visualizar prontuário. Então, ela tem um prontuário, ela já tem informações dentro do sistema. O botãozinho editar
é para editar os dados de cadastro. Muita atenção, toda vez que eu edito alguma informação neste botãozinho, neste campo, entrando em cidadão, né, encontrando lá o cartãozinho virtual de cadastro do paciente e clico em editar, eu vou editar as informações cadastrais do paciente, que são as informações que estão lá no CadSUS, certo? Então, toda vez que um paciente, por exemplo, mudou de endereço, eu preciso atualizar lá na base do CadSUS, o que eu posso fazer? Eu posso entrar no site do CadSUS, se eu tenho login e senha para isso, ou eu posso entrar aqui no eSUS e alterar direto aqui essas informações, tá? Então, muito importante, essas informações serão alteradas lá na base do CadSUS. Então, bastante atenção para essa questão. No cartão virtual de baixo, da Natália, que está em amarelinho, quero frisar para vocês que o botãozinho excluir, ele está disponível. Por quê? Porque essa cidadã, ela não possui nenhum agendamento e não possui nenhum registro de prontuário eletrônico. Como que eu sei isso? Porque o primeiro e o segundo botãozinho, eles estão em cinza, a gente não consegue clicar, então eles não possuem informações. Então, quando o paciente não possui um prontuário eletrônico, eu consigo excluir ele ainda do sistema. Caso ele já tenha um registro de atendimento, então ele já tem um prontuário, então não consigo excluir, certo? Digamos então que a Natália que eu procurei no sistema não é nenhuma dessas duas que a tela me mostra. Procurei ela na base do CadWeb, ela não está cadastrada ainda no CadWeb, né? O que eu faço? Então eu vou clicar lá naquele botãozinho Novo Cidadão, lá no cantinho da direita. E aí eu vou realizar um cadastro, então, dessa Natália que veio até a unidade de saúde. O sistema, ele vai apresentar uma ficha de cadastramento, que é a ficha que vocês já conhecem do cadastro rápido, né? Para quem utiliza a PEC Prontuário já conhece. O sistema, ele apresenta asterisco azul nos campos que são obrigatórios. Né? A gente sempre frisa que é importante preencher a maior quantidade de informações possíveis. Por quê? Porque se eu tiver, por exemplo, lá o endereço dela que não é obrigatório, né, esse cadastro ele vai integrar o CadSUS, lá no CadSUS eu preciso do endereço. Né? Quando eu for realizar lá uma prescrição do medicamento, lá na impressão vai sair o endereço do paciente. E esse endereço ele vai sair conforme está o cadastro dele no CadSUS, porque é integrado ao CadSUS. Então é muito importante o preenchimento, né? Quanto mais informações, melhor. E outra questão bem importante, que é, se esse paciente ele não possui cadastro no CadSUS, eu já posso realizar o cadastramento agora. De que forma? Preenchendo todos os dados, né, do cadastro, e lá em cima ele me dá um aviso, que se eu quiser gerar um número de cartão SUS, do CadSUS para esse paciente, eu preciso preencher o telefone desse paciente, desse cidadão. Então, preencho todos os dados, né? Aqui, continuação da fichinha. E lá no final a gente tem uma outra questão bem importante, que é a questão de compartilhamento de prontuário. Então, embora lá o meu administrador da instalação tenha optado por compartilhar o prontuário em todas as unidades do meu município, que são da mesma instalação, né, eu posso individualmente, né, optar por não compartilhar. Quem faz isso? O paciente junto com o profissional. Se o paciente resolver que, né, ele não gostaria que o prontuário dele fosse compartilhado, né, conjuntamente eles podem entrar aqui no sistema e marcar o checkbox, né, desativar compartilhamento de prontuário para este cidadão. Então, é possível, certo? Cadastros duplicados. Essa é uma questão bem interessante que os municípios estavam reclamando muito. Como que funciona isso? Então, eu vou procurar lá no meu sistema, Maria da Glória. Tá? Aí o sistema me apontou 2 cartõezinhos de cadastros, como vocês estão vendo na tela. Como que o sistema consegue identificar que esse paciente está duplicado? Tá? Ele só vai conseguir entender que o paciente é duplicado se todos os dados estiverem iguais. O que são todos os dados iguais? O nome, se a grafia estiver bem igualzinha nos 2 cartões, ou 3, enfim, como tiver o cadastro aí do paciente. Aí depois, a data de nascimento, o sexo e o nome da mãe. Se todos esses dados estiverem iguais, idênticos, o sistema vai entender que é o mesmo cidadão, só que possui CNS diferentes, ou um dos cadastros não possui CNS, o outro possui, e assim por diante, tá? A gente até tem recebido algumas perguntas em relação a isso,
alguns municípios conseguem identificar que o nome está diferente, mas que é a mesma pessoa. Então, por exemplo, Maria com Y e Maria com I. Se eu sei que é a mesma pessoa, eu consigo corrigir a grafia do nome. Como? Através do botãozinho editar, que é aquele botãozinho que a gente, né, altera, atualiza as informações daquele cadastro lá no CadSUS, certo? Identificando, então, que é a mesma pessoa, a grafia é igual, a data de nascimento, o sexo e o nome da mãe é tudo igual, o sistema vai me apresentar assim, dessa forma como vocês estão vendo. E aí, como funciona? O botãozinho inativar cidadão, ele estará disponível, né, para os cidadãos que possuem registro na unidade de saúde. Então, ele já tem atendimentos, né, e eu consigo inativar ele. O botãozinho excluir segue a mesma lógica que a gente conversou anteriormente. Ele só estará disponível para aqueles cadastros que a gente não possui em atendimentos, não tem nenhuma vinculação dentro do sistema. Então, nesse caso, eu conseguiria excluir. Mas digamos que pode ser que aconteça bastante na realidade local de vocês, que os dois cadastros possuem atendimentos, né? Foram realizados atendimentos um pouco, né, em um cadastro e um pouco em outro. O que a gente recomenda, né? Os municípios sentem, olhem lá os cadastros, o que tem de atendimentos, né? E resolvam qual deles querem continuar utilizando. Então, essa questão, ela pode ser resolvida pelo coordenador da equipe, né? Então, ele que vai colocar os critérios, né? Vou deixar inativo por isso, por isso e por isso, e o outro eu vou deixar ativo por isso, por isso e por isso. Então, fica a critério do município, né? Qual dos dois cadastros ele deseja inativar. Como funciona essa questão de inativar dentro do sistema? Esse cadastro e esses registros de prontuário, eles estarão todos salvos dentro do sistema. Porém, esse que eu inativei, eu não vou conseguir puxar para atendimento. Então, no momento que a Maria da Glória chegou na minha unidade de saúde, eu deixei um cadastro inativo e um ativo. Quando eu puxar pelo nome dela, Maria da Glória, só vai aparecer uma opção, que é o que eu deixei ativo. E aí eu vou realizar registros e atendimentos somente nesse. Se for necessário, se fizer necessário uma impressão de atendimentos antigos desse paciente e está lá naquele cadastro nativo, sem problema nenhum, dentro do sistema a gente puxa, aqui nesse botãozinho o cidadão puxa o paciente, né, encontra esse cadastro nativo e realiza então a impressão, se for o caso. Ou se for para uma questão consultiva, né, também pode ser realizado dessa forma. Os outros botõezinhos a gente já conversou. Lista de atendimentos. A lista de atendimentos, ela tem a mesma carinha que a gente tinha nas versões anteriores, porém a gente tem um botãozinho novo, vocês já devem ter percebido, que a gente tem o botãozinho de espontânea, em azulzinho, né, na primeira tela, e na segunda tela a gente tem agendada. Como funciona isso? O paciente chegou na unidade de saúde e não disse que tinha um horário agendado, por exemplo. Então eu vou colocar ele na lista de atendimentos, lá, Sérgio Bem. Se eu passar o mouse em cima do botãozinho onde diz agendada e ele permitir, né, que eu consiga clicar e ele fique azulzinho, é porque esse paciente tem consulta agendada e aí ele vai me mostrar. Então, ali na tela de baixo vocês podem ver tipo de demanda, né, o agendada, que eu consegui clicar, e ele me diz atendimentos do dia, o horário que esse paciente está agendado e o profissional. O paciente chegou na unidade de saúde, coloquei o nome dele, não consegui clicar no agendado. Então, esse paciente não tem consulta agendada, é um paciente de demanda espontânea, tá? E aí o resto segue na mesma lógica, né? Selecionando o profissional e o tipo de serviço para a organização da equipe, se a equipe quiser utilizar. Escuta inicial e pré-atendimento. Vocês já conhecem a escuta inicial, que é aquele ícone que tem um desenho de uma enfermeirinha. Quando a gente coloca o mouse em cima desse desenho, desse ícone, ele aparece escrito, né? Realizar escuta inicial, para os profissionais, claro, que têm acesso à escuta inicial, que podem realizar a escuta inicial. O que veio de diferente nesse momento, nessa versão do eSUS? A escuta inicial continua com os mesmos campos de preenchimento, né? Com o preenchimento do CIAP, com os campos de procedimentos quando são realizados, né? A questão também de classificação de risco e vulnerabilidade, continua tudo igual. Porém, o desfecho dessa escuta inicial, ele vem um pouquinho diferente. Dessa vez, eu tenho duas opções apenas.
liberar o cidadão, né, naqueles casos que o cidadão resolveu o problema naquele momento, já pode ir embora para casa. E adicionar na lista de atendimento, então, quando o cidadão ainda precisa de um atendimento no mesmo dia na unidade. Então, eu seleciono o profissional, tipo de serviço. Tá? Independente se eu escolhi liberar o cidadão ou adicionar na lista de atendimento, eu posso já agendar uma consulta para esse paciente num outro dia. De que forma? Lá embaixo, bem no rodapé, no canto esquerdo, tem agendar consulta, um checkbox. Quando eu marco essa opção, eu consigo, então, realizar o agendamento, escolhendo o dia, profissional, enfim. E aí eu preencho com os campos e salvo. Pré-atendimento é uma novidade dessa versão 2.1. Como funciona? O pré-atendimento vai ser realizado para aqueles pacientes, né, que têm um horário agendado e a unidade de saúde tem a sistemática, tem a organização de, por exemplo, realizar realizar os sinais vitais, né, coletar os sinais vitais do paciente, né, outras informações antes de encaminhar o paciente para o profissional agendado. Então, se a sua unidade de saúde possui esse tipo de prática, vocês podem realizar o pré-atendimento. Ele estará disponível para esses usuários que possuem atendimento agendado. Como funciona isso? Né? Chegou o cidadão na unidade de saúde, ele foi identificado se é demanda espontânea ou se é agendamento e encaminhado para a listinha. O profissional que realiza lá, o técnico de enfermagem ou o enfermeiro que realiza essa questão dos sinais vitais, ele vai lá naquele botãozinho, no ícone da enfermeirinha e vai clicar. Se o paciente for de demanda espontânea, vai aparecer realizar escuta inicial. Se o paciente for agendado, quando ele colocar o mouse em cima do ícone, vai aparecer realizar pré-atendimento. Nos casos de pré-atendimento, vai abrir igual a escuta inicial, uma página para preenchimento daqueles campos lá de procedimentos, quando realizados. E nesse caso, a gente não tem a questão de classificação de risco e vulnerabilidade, certo? E o desfecho do pré-atendimento é um pouquinho diferente, como vocês podem ver no quadro de baixo. Então, desfecho do pré-atendimento. Eu vou encaminhar, então, para o profissional que esse paciente já está agendado e vou selecionar o tipo de serviço se for uma prática da minha unidade em questão de organização. Dentro do atendimento do SOAP, a gente também tem uma outra novidade. Para os pacientes crianças, a gente vai ter a opção de habilitar campos de puericultura. Então, tem um quadradinho com um ursinho. Clicando nesse quadradinho, a gente habilita os campos abaixo, ó, puericultura. E aí eu tenho uma série de fatores ali para preencher, tá? E aí esse campo ele pode ser habilitado conforme o tipo de consulta, enfim. Então, ele só vai estar disponível para pacientes crianças. Esse atendimento de puericultura, ele pode ser visualizado dentro do prontuário do paciente de uma forma mais rápida. Como vocês já estão acostumados com o cartão virtual da gestante, o cartão virtual da puericultura é da mesma forma. Então, dentro do prontuário, na aba esquerda, eu tenho todas aquelas ferramentas e bem no meio a gente tem acompanhamento. Clicando em acompanhamento, eu consigo visualizar, então, esse cartão virtual de atendimento. Então, eu não preciso ficar procurando lá nos históricos de atendimentos quais atendimentos foram realizados de puericultura, o que foi registrado e assim por diante. Então, de forma rápida, eu consigo visualizar isso. Então, os cartões virtuais disponíveis hoje, eles são o da gestante, que a gente já tinha nas versões anteriores, e a partir dessa versão a gente tem também o de puericultura. Esse de puericultura, ele nos apresenta gráficos, como vocês podem ver ali, a gente tem tabela, peso, estatura, perímetro encefálico e assim por diante. E no final, lá do atendimento do SOAP, a gente também tem um pouquinho de mudança. Conduta é uma questão que a gente não tinha anteriormente, né? E hoje ela entra, então, como campo obrigatório. Então, sempre no final do atendimento eu preciso assinalar alguma daquelas opções, pode ser uma ou pode ser mais, né? Lembrando, então, quando a gente tem quadradinho, pode ser de múltipla escolha. Então, se o profissional quiser escolher mais de um, não tem problema nenhum. Então, é obrigatório agora a conduta. E no final, no desfecho, a gente tem duas opções também, que é o liberar o cidadão e retornar na lista de atendimentos. Da mesma forma, então, independente da escolha,
né, do que vai demandar esse paciente na unidade de saúde, a gente pode já agendar um atendimento para um outro dia, enfim. E o que a gente tem de novidades e também que o pessoal estava pedindo muito, né, é a questão da tabela SIGTAP atualizada. Então, essa tabela SIGTAP, ela veio agora dentro do ESUS com a versão da competência do mês 7, né, então, aqueles procedimentos que mudaram de códigos, principalmente, né, que a gente lida mais no dia a dia, de procedimentos da odonto que mudaram de código, o teste rápido de hepatite B, que antes a gente não tinha, né, na tabela SIGTAP, agora ele já tem, então ele já está incluso aqui dentro do sistema, né, dentre outros. E outra questão também bem interessante é a questão da impressão do atendimento, né? Então agora essa impressão ela vem de forma bem completa, então tudo que for registrado vai aparecer na impressão. Inclusive, os exames solicitados, os atestados, tudo que foi realizado dentro da consulta vem nessa impressão. Outra questão bem legal que vem nessa nova versão é o relatório consolidado de cadastro, né? Como vocês podem ver, eu coloquei print de 2 telas, né? A gente pode imprimir esse relatório ou pode exportar em CSV, né? Realizar a tabulação dos dados, enfim, se organizar da forma que achar necessário. E essa impressão, ela pode acontecer de forma mensal ou a gente pode, né, realizar por série histórica. Daí pode selecionar lá o período que deseja e os dados serão apresentados. Relatório de cadastro territorial. Então, dentro do relatório de cadastro territorial, vocês podem ver na primeira telinha de cima. A gente pode imprimir o relatório normal, como a gente já tinha nas versões anteriores, ou pode escolher, que é o que está selecionado ali, né, inconsistências do cadastro territorial, né? Então, ele vai me gerar um relatório com as inconsistências. E aí embaixo eu posso selecionar o INE ou por microárea também, né? Aliás, eu seleciono o INE e embaixo eu posso selecionar por microárea também, ou posso deixar para toda a equipe, né, a impressão. E aí eu tenho ali 8 opções de inconsistências. Então, eu posso selecionar quais inconsistências eu gostaria de visualizar no meu relatório, ou todas, enfim. E aí imprimir. Do lado direito, embaixo, a gente tem um modelo de impressão desse relatório, né? Então, ele vai me apontar lá se as inconsistências apresentadas são em relação aos domicílios, aos cadastros domiciliares, ou se são em relação aos cadastros individuais, né, do cidadão. E aí, que tipo de inconsistência, né? Por exemplo, o responsável familiar está cadastrado num imóvel mais atualizado. Então, a gente consegue identificar que aquele cidadão tem um responsável familiar e que aquele responsável familiar está cadastrado em mais de um domicílio como responsável familiar. Então, eu consigo buscar o erro, né? E aí atualizar essa informação para que eu tenha todas as informações corretas dentro do meu sistema. Ficha CDS. No geral, todas as fichas sofreram algum tipo de alteração. E aí eu trago para vocês assim, hoje a gente vai conversar de forma superficial sobre as fichas, né, porque não é intuito, né, hoje a gente realizar uma capacitação, mas então eu trago para vocês assim, que as fichas que ganharam itens novos, né, ou que já tinham alguns itens e hoje se tornaram obrigatórios. Então são as fichas de cadastro individual, atendimento individual, ficha de procedimentos, ficha de atividade coletiva, ficha de atendimento odontológico individual, certo? E ficha que mudou de nome, né? Que quando entrou uma versão nova, a gente, que ficha é essa? Não, ela mudou de nome. Então, a antiga ficha de cadastro domiciliar ganhou um nome novo, que é ficha de cadastro domiciliar e territorial. E a ficha que nós tínhamos lá de visita domiciliar, que é aquela ficha exclusiva do ACS, hoje ela ganhou um nome novo. Ficha de visita domiciliar e territorial. Então, a gente entra num momento bem importante com essa mudança, além de nomenclatura, mas também de alguns itens, né, de registro dentro dessas fichas, que é a questão do território, né? Então, a gente tem trabalhado bastante, né, em função lá do Aedes aegypti, né, da chikungunya, da zika. Então, a gente tem também esse espaço de registro dos locais, né, e das ações realizadas nesses locais através dessas duas fichas. Então, ganhando, então, o nome territorial, né, no título dessa ficha. E também através de ícones novos.
E além disso, a gente ganha também uma ficha nova com essa versão, que é a ficha complementar, né? Registro de emergência em saúde pública, síndrome neurológica por Zika, microcefalia. Essa ficha é uma ficha, ela é uma ficha de folha inteira, na verdade dividida em duas, são duas fichas numa folha, né? Então é uma ficha pequenininha, na verdade, com um campo só de preenchimento do profissional médico, de preenchimento dos resultados de exames relacionados a esse paciente que já teve esse diagnóstico, né, que já tem essa característica. Então, é uma ficha bem específica mesmo. E também a gente tem um aplicativo agora, que é o aplicativo SUS AB Território. Esse aplicativo, ele já está disponível lá para download, tá? Ele vai funcionar nos tablets. Então, as unidades de saúde que já possuem tablets, para os acessos utilizarem, já pode se organizar para baixar esse aplicativo para iniciar a utilização. Como que ele funciona? Na tela da esquerda, a gente tem lá, SUS AB Território, CPF e senha. Então, o acesso vai ser pelo CPF e pela senha que os profissionais já utilizam normalmente, certo? Esse aplicativo ele precisa ser sincronizado com uma instalação, né, que eu tenho lá na minha unidade de saúde. Então, no momento que você vai começar a utilizar ele, ele vai pedir qual é o link lá da minha unidade de saúde para realizar essa sincronização. O que é sincronizar? Sincronizar é enviar os dados que eu tenho no meu aplicativo, de coisas que eu já preenchi, de cadastros, enfim, visitas, né, enviar para o meu sistema eSUS. E o que eu já tenho cadastrado de pacientes lá da minha microárea, por exemplo, é trazer para o meu aplicativo, para eu conseguir registrar as visitas, por exemplo. Então, isso é sincronizar. Então, uma vez lá sincronizado, né, já estou logada no sistema, né, já coloquei o login e a senha, ele abre aquela segunda tela. Então, a gente tem lá um domicílio cadastrado com as informações do domicílio. Então, diz ali em laranjinha informações, e aí eu tenho todas as informações. Do lado direito eu tenho cidadãos. Ali, clicando em cidadãos, eu vou conseguir visualizar todas as pessoas que moram dentro daquele domicílio. E as visitas domiciliares eu vou conseguir clicando no cidadão. Então, tal cidadão recebe um tipo de acompanhamento, consigo clicar nele e registrar aquela visita daquele acompanhamento e assim por diante, certo? Qual a diferença entre o aplicativo, né, SUS AB Território, e a utilização da ficha CDS? A diferença básica vai ser se o município tem ou não tem, né, o tablet para utilizar no dia a dia, né, e a ficha CDS eu vou preencher no papel, né, caneta, e num outro momento vou lá na unidade e digito essa informação. Esse preenchimento do papel e essa digitação, ela pode acontecer em qualquer ordem, na ordem que vocês acharem conveniente. Primeiro um cadastro, primeiro uma visita, primeiro um cadastro domiciliar territorial, como quiserem, tá? No aplicativo, a gente tem uma ordem a seguir. E também tem uma vantagem que é a questão de digitei só uma vez e vou lá e sincronizo, né? Então, a gente tem essa facilidade. Então, a ordem que a gente tem a seguir no aplicativo é a seguinte. Primeiro eu cadastro o domicílio, depois os cidadãos dentro desse domicílio e depois eu consigo realizar as visitas, tá? Então, basicamente seria essa a diferença entre um e outro. E acabou. Se tiverem perguntas, estou disponível para responder. E que eu não consegui responder hoje, então eu fico devendo para um outro dia e eu envio para vocês. Bom, o pessoal de Ponte Alta pergunta se eles podem compartilhar os prontuários em unidades com PECs instalados individual. Ainda não. Hoje essa opção de compartilhamento ela acontece para municípios que possuem apenas uma instalação para várias unidades. Então aí é possível compartilhar. Então nesse momento seria esse tipo de configuração. O que daria para estudar, no caso desse município, é verificar se teria a possibilidade de trocar essas várias instalações por uma só. Aí eu solicito que o município entre em contato amanhã conosco no Telesaúde, através do nosso telefone, Skype ou e-mail, e a gente tenta estudar junto com o município, né, alguma forma de organizar isso, né? Isso serve para os demais municípios que também possuem essa dúvida. Pessoal de Brusque, teria então que, na hora que você falou sobre cadastro duplicado, eles perguntam se teria que excluir um e recadastrar novamente. Não há necessidade. Se o município conseguiu identificar que eu tenho um cidadão, né, que ele está duplicado, então eu verifiquei lá, a grafia do nome está igual,
né, a data de nascimento, o nome da mãe, todos os dados estão iguais, porém o CMS diferente, tá? Então o sistema já me mostrou que está duplicado, eu posso escolher um dos cadastros, um dos 3, enfim, como estiver no município de vocês, e inativar os outros, tá? Então eu não preciso excluir nada, a não ser que a opção excluir, ela vai estar disponível para vocês se não tiver nenhum atendimento naquele cadastro. Então, se eu já optei em utilizar o cadastro de cima, por exemplo, que é o que já tem os registros, né, é o que a gente optou na unidade de utilizar, e o de baixo está duplicado, está sem nenhum registro, o botão excluir estiver disponível, eu posso sem problema nenhum excluir. Se os dois cadastros já possuem registros, a opção excluir não estará disponível. Então, nesse caso, eu escolho qual dos dois eu quero seguir utilizando e desativo um deles. Ok, a próxima pergunta é de Siderópolis. Eles perguntam até que idade é a puericultura. Agora eu não consigo responder para vocês, porque no manual do ESUS a gente não tem essa informação. O pessoal de Iraceminha, eles perguntam se o PCST, que mudam do município, tem como inativar? O que é essa sigla? PCST. Paciente. Paciente que não é do município. Exatamente. Tá. Eu só vou conseguir inativar se esse cadastro estiver duplicado. Quando o paciente ele não é do município, lá no cadastro eu consigo marcar fora de área. Então, por enquanto, se ele não tem cadastro duplicado, essa seria a solução, só marcar o fora de área. Se esse paciente que não é do município está duplicado, segue a mesma orientação. Escolho um dos prontuários, inativo um e deixo o outro, né, ativo no sistema, se tiver registro, obviamente. Ok. Bom, o pessoal de Matos Costa, equipe de PSF de Matos Costa, eles pediram, Lisandra, se você pode falar novamente sobre a sincronização com o Horus. Sim. Se o município possui o sistema Horus da farmácia, tá? Como funciona? O coordenador da instalação, né, da unidade de saúde, desculpa, ele vai entrar no perfil dele de coordenador, vai clicar em administração e vai clicar em configurações. Dentro de configurações, ele vai ter o botãozinho Horus. E aí ele tem o botãozinho de ativar. E aí ele vai ativar a sua instalação de ESUS com a instalação de Horus que ele já possui. Tá? É uma forma de sincronização bem simples, bem fácil. Nós aqui no estado não conseguimos realizar essa configuração porque nós não possuímos, né, o sistema Horus. Mas o que ele pede são coisas simples, que é a questão do navegador ali que vocês estão utilizando, e vai pedir também o CNES, enfim, o que está registrado lá, né, para a utilização do Horus, ele vai te solicitar ali na instalação para que consiga realizar essa configuração. Mas é bem simples através do coordenador. O pessoal de Capão Alto pergunta se é obrigatório a impressão do atendimento no final de todos os atendimentos. Então, pessoal, essa questão, ela diz lá na questão de termos e condições de uso. Daí eu peço que vocês deem uma olhadinha com calma. E lá nesse termos e condições, ele fala sobre a impressão, né? Então, eu peço que o município dê uma olhadinha nesse termo. Ok. E o pessoal de Passo de Torres, eles falaram que eles não conseguem emitir a lista de inconsistência. Certo. Quando a gente realiza uma atualização, né, possivelmente vários municípios estão passando por isso. Quando a gente realiza uma atualização, a recomendação é que o coordenador ou administrador da instalação, ele processe os relatórios. De que forma a gente pode fazer isso? Então, acessa lá com login e senha de coordenador ou administrador, vai entrar lá em relatórios, dentro de relatórios tem o botãozinho administração. E aí, nesse botãozinho administração, eu vou ter duas opções. Uma delas é marcar os relatórios para processamento e a outra é processar. Então, entrei nesse local, eu vou clicar primeiro no botão de cima, aguardo uns instantes, ele vai me dar uma mensagem, né, que os relatórios foram processados, foram marcados, e aí eu aguardo uns instantes, clico na opção de baixo. E aí o sistema vai começar a contar todas as informações que eu já tenho dentro da minha base de dados para colocar dentro dos relatórios, tá? Isso é uma questão bem comum, né, dos relatórios eles aparecerem zerados após a atualização. Então, peço aos municípios que, por favor, realizem essa ação para que vocês consigam gerar todos os relatórios e que essas inconsistências apareçam lá no relatório de inconsistências de cadastro.
E tem mais uma mudança. Quais mudanças na ficha coletiva? Atividade coletiva, a gente ficha tem... coletiva. Isso, ficha de atividade coletiva. A gente tem temas e práticas, né? A gente tem lá em temas e práticas, né, na parte de atividade coletiva, que nas fichas anteriores eram junto, né? Então eu escolhia uma opção lá, ou várias opções, só que era temas e práticas juntos, os dois ícones juntos. E agora nessa ficha ele separa, então eu tenho temas para marcar e depois eu tenho práticas. Em práticas, eu tenho algumas opções através de código SIGTAP. Então, para os profissionais da Odonto, a gente tem 3 novas opções, se não me engano, são 3 novas opções de registro, né? Então, além dos já descritos na ficha, a gente consegue, então, puxar pelo código SIGTAP ali algumas ações em saúde bucal também. E tem outras questões de atividade de dança, enfim. Agora eu não consigo me lembrar de todas, mas a gente consegue puxar pelo código SIGTAP. Basicamente são essas mudanças. No preenchimento dos cidadãos que participam da atividade coletiva. Então, preenchendo o nome do cidadão, agora eu tenho como campo obrigatório, né, a data de nascimento para preenchimento e o sexo, se não me engano, eu não estou com a ficha agora aqui. Então eu tenho que preencher, né, como campo obrigatório. Então, porque realmente a gente conseguia salvar só com o CNS. Então, agora eu preciso preencher essa informação também.